Durante sessão do plenário do Senado, o senador Isalci Lucas falou sobre a expectativa para a sessão do Congresso Nacional marcada para amanhã ao meio-dia, quando poderá haver a instalação da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. O senador mencionou os rumores de que o governo Lula organiza um movimento para a retirada de assinaturas em bloco e afirmou: então a gente tem que estar atento no sentido de pedir mais assinaturas, lembrando que se houver retirada em massa, a CPMI não será instalada. Isalci Lucas fez um apelo aos cidadãos para que entrem em contato com os deputados e peçam para assinarem, lembrando que os parlamentares já aguardam há várias semanas pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para instalar a CPMI e investigar as responsabilidades. O senador disse: não dá para condenar coletivo. A condenação coletiva a gente não pode aceitar. Ele explicou que com uma CPMI, a investigação pode ter a transparência necessária para que o povo conheça os fatos reais. Ele disse: é transparência que queremos. O senador Eduardo Girão, então, em à parte, apontou a importância de uma comissão mista com deputados e senadores, lembrando o que acontece em CPIs quando a casa é controlada pelo governo. Girão lembrou a CPI da pandemia, que deixou de investigar a corrupção com os recursos enviados pelo governo federal aos estados e municípios e só serviu para a perseguição política. O senador disse: eu participei de uma CPI, a CPI da pandemia, e aquilo foi uma vergonha. O brasileiro acompanhou e viu a blindagem que houve dos poderosos, a narrativa que foi feita junto com o consórcio. Girão acrescentou: a gente ficou de mãos atadas porque maioria governista é isso. E todo mundo sabe hoje que o Senado é de maioria do governo. Não tem mistério para ninguém. Ele alertou que com uma CPI apenas no Senado controlado, pode haver ainda mais perseguição a quem já está sendo perseguido. O senador Eduardo Girão relatou: por incrível que pareça, mais assinaturas estão chegando. Ele disse que, apesar da expectativa de retirada em massa de assinaturas, novas adesões estão acontecendo. O senador afirmou que, se a CPMI não ocorrer, vai ser um escândalo nacional que nunca vai ser esquecido pelos brasileiros. O senador reiterou que quem cometeu atos criminosos tem que pagar por eles e ponderou: o que não pode é, eventualmente, ter pessoas inocentes que vão pagar pelos responsáveis. Girão acrescentou: e por isso que precisa investigar, para punir os responsáveis por ação ou por omissão. Enquanto se recusou a investigar indícios de corrupção com os recursos enviados pelo governo federal para os estados e municípios, a CPI da pandemia não poupou esforços em humilhar pessoas e empresas que manifestaram apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, além de quebrar sigilos sem qualquer fundamentação, vazar dados sigilosos para a velha imprensa e ameaçar pessoas de prisão. O procedimento é o mesmo observado em inquéritos conduzidos em cortes superiores. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou uma marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Phishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assasso de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência,
controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Toda a renda de mais de 20 meses de trabalho dos jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Então, é um alerta que faço, porque eu tenho certeza absoluta que, derrubado esse veto, nenhuma manifestação terá a interferência, qualquer que seja ela, do policial militar. Porque as penalidades aqui, por qualquer ação, inclusive para restabelecer a ordem, se tiver, o policial vai ficar na dúvida: será que eu vou mexer com isso? Posso perder minha patente, posso perder minha graduação, posso ser condenado até 12 anos. O policial simplesmente vai dizer: não, deixa tocar, porque eu não vou me envolver nisso. Essas são as consequências. Aí no discurso é bonito: não, tem que ter a garantia da manifestação pacífica, mas a gente já sabe, quem participou de várias manifestações, sabe o que ocorre. Como agora dia 8, que teve vários infiltrados nisso. Quem participou, antes do impeachment, queimaram aqui no Ministério das Relações Exteriores, queimaram vários lugares. E aí? Qualquer policial que interferir nisso vai ter problema. Então, é um alerta que faço. Não depende do Senado, porque primeiro vota na Câmara, depois seguir para o Senado. Mas eu insisto nessa questão da importância da discussão desse veto 46, que é certo, bastante importante. Evidente que está na pauta do Congresso também, além de vetos, PLNs, que sequer passou pela CMO. Então, é difícil separar um projeto de lei, no sentido de, por mais que seja orçamentário, etc., sem discutir na CMO, até porque, se você não tem acordo na CMO, não vai ser pautado, e está na pauta. Tem 3 PLNs na pauta para a coisa de amanhã. Me preocupa já, porque está marcado para meio-dia a informação que tem que 3 horas o presidente viaja novamente. Me preocupa, e nós estamos fazendo uma campanha na Câmara para alertar os deputados que ainda não assinaram, para assinar a questão da CPMI. Tem muita conversa, muita informação de que há um movimento de retirada de assinatura, que eu acho assim um absurdo, mas já tem precedentes, eu conheço, já tive essa experiência. Então a gente tem que estar atento no sentido de pedir mais assinaturas, aqueles que não assinaram ainda. Não digo no Senado, o Senado parece que está sob controle, pelo menos é o que eu estou vendo, mas na Câmara a gente vai precisar de conseguir aí pelo menos mais 20, 30 assinaturas, para a gente garantir a leitura de amanhã, porque o que vai acontecer, se houver realmente retirada de assinatura, não haverá nem a leitura, e, consequentemente, muito menos a instalação da CPMI. Então, você que votou aí no seu deputado, na sua região, no seu estado, dê uma ligada, manda uma mensagem, pergunta se ele já assinou ou não, se ele vai retirar ou não, porque, de fato, existe essa preocupação com relação a isso. E a gente que está aguardando já há algum tempo,
não é? Nos preocupa muito se não houver, de fato, a leitura e, na sequência, a instalação da CPI, para que a gente possa, de fato, descobrir quem omitiu, quem fez, quem não fez, não é? E cada um responder. Ninguém aqui é contra penalizar ninguém. Todos que praticaram individualmente vão responder por isso, mas não dá para condenar coletivo. Uma condenação coletiva, isso a gente não pode aceitar. E para ter a transparência necessária, porque na justiça é segredo de justiça, ninguém acompanha, ninguém tem acesso. Aqui não, a CPMI e CPI, por mais que seja governista, por mais que tenha a maioria, não é, do governo, há a possibilidade de você apresentar o relatório separado. O senador Rogério Marinho sempre acompanha, o Rodrigo também, mas na Câmara, o PSDB sempre apresentou um relatório de todas as CPIs. E participei disso e sei como é que é. Então, não necessariamente alguém, mas CPI não vale nada, porque não, né, o governo não toma conta, seja ele de esquerda, direita, não sei o quê, mas na prática nós temos a liberdade, a autonomia para também fazer o nosso relatório e pedir para incluir ou encaminhar também para os órgãos competentes. Me permite. Então é transparência que queremos, pois não, senador? Com a autorização do presidente. Muito obrigado, senador Rodrigo Cunha, cumprimento o senador Rogério Marinho e o senhor, mais uma vez, senador Exalci, pelo belíssimo discurso. Eu só queria, como o senhor tocou num ponto muito sensível, né, que a sociedade está numa expectativa cada vez maior para o dia 18 de abril, que é amanhã, com relação à CPMI mista, que é a sociedade entendeu que é o caminho legítimo para que se possa fazer essa investigação, é o fórum adequado. Por quê? Porque as duas casas foram violentadas, violadas, agredidas, vandalizadas, que foi o Senado e a Câmara. Então não é correto tirar absolutamente dos deputados federais a possibilidade de investigar o que aconteceu dentro do seu recinto de trabalho. Mas eu queria colocar para o senhor, eu participei de uma CPI que o senhor também foi muito presente. Eu estava como titular daquela CPI da pandemia, e aquilo foi uma vergonha. O brasileiro acompanhou e viu a blindagem que houve dos poderosos, a narrativa que foi feita junto com o consórcio, né? E tudo aquilo que a gente queria investigar, o senhor queria investigar o que estava acontecendo aqui na saúde, com o dinheiro recebido do governo federal, na saúde do GDF, eu querendo investigar no Nordeste brasileiro e no resto do país. E a gente ficou de mãos atadas, porque a maioria governista é isso. E todo brasileiro sabe hoje que o Senado é a maioria do governo. Isso aí não tem mistério para ninguém. Então, eu fico muito preocupado com aquela coisa de dar um doce para uma criança, dar um pirulito, como a gente diz no jargão do futebol, né, dar um traço e tirarem uma CPMI para dar um presente de grego, que é uma CPI, porque aí não vai acontecer nada. Isso é o fato, é a narrativa. E muito pelo contrário. Sabe o que é que pode acontecer? É mais perseguição a quem está sendo perseguido hoje. É aí que está o detalhe, perseguição. Agora, um fato novo, senador Exalci, que eu queria lhe dar essa boa notícia. Por incrível que pareça, mais assinaturas estão chegando. A expectativa era que retirasse a assinatura agora, até agora. São quase 3 horas da tarde. Novas adesões estão acontecendo na Câmara dos Deputados, já são quase 198 por aí, perto de 200. E aqui no Senado Federal já são 37, ou seja, 10 a mais do que o necessário, né? Então não é possível que aconteça na calada da noite aí, né, uma retirada em massa, seja aqui ou seja na Câmara dos Deputados. Isso vai ser um escândalo nacional que nunca vai ser esquecido pelos brasileiros, porque todo mundo quer a verdade. O que a gente quer é saber o que foi que aconteceu. É como o senhor falou, individualizar. Quem errou tem que pagar, seja de direita, seja de esquerda, seja infiltrado, mas o que não pode é, eventualmente, ter pessoas inocentes, né, que vão pagar pelos responsáveis que deixaram quebrar, segundo a ABIN informou para o governo federal,
que o objetivo seria destruir o patrimônio público aqui no Supremo, na Câmara e lá no Palácio do Planalto. E por que o governo não agiu, não fez um bloqueio? Pelo contrário, foi dispersar as forças de segurança, a guarda presidencial. Então é por isso que a gente precisa investigar, para punir os responsáveis por ação ou por omissão. Parabéns pelo seu pronunciamento. Só para finalizar, primeiro eu quero agradecer ao senador Girão, porque todos os requerimentos naquela CPI que eu não podia apresentar, que eu não era titular nem suplente, Vossa Excelência assinou por mim, Vossa Excelência, e mesmo assim apresentamos o relatório à parte, tudo aquilo que aconteceu naquilo que eu queria aprofundar na investigação. Tem lá o relatório. Né? Foi incorporado o relatório final? Não, mas está lá. Quem quiser saber, né, é só buscar na CPI. Mas espero que aconteça exatamente isso. Nós já havíamos alertado isso, e eu mesmo, o próprio PSDB, na Câmara, já também trabalhou esse final de semana para ampliar as assinaturas. Mas ainda é preocupante, precisamos ficar atentos a isso. Obrigado, presidente. Dando sequência.